Hoje vamos abordar o namoro por ninguém menos que o mestre The Big, John Buscema, com direito a painéis originais. Tá curioso, né? É depois da vinheta. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes artistas, desenhistas, arte finalistas, enfim, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos dos quadrinhos, que perduram por décadas, que são histórias amadas por fãs de várias gerações e que fazem caras, leitores veteranos, como eu, produzir conteúdo. Diga-se de passagem, um conteúdo com muita paixão, com muito gosto para vocês. Primeiramente, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando, que está trocando uma ideia, comentando. Nossa, galera. Ou não tem coisa melhor que falar de quadrinho. Vamos combinar, né? Que resenha legal, que resenha bacana. Então, assim, ó, só agradecer, agradecer a parceria de todos vocês. E assim, puxa, realmente não tem o que ser falado. Com todo o peso da palavra, muito obrigado. Galera, vamos lá. Vamos falar de uma fase marcante dos quadrinhos, de um personagem fantástico que é o Príncipe Namor, pelas mãos de John Buscema. Eu tenho aqui uma boa parte da fase dele, se não toda no caso, né? Que com histórias bem marcantes, né? Mas vai ter um extra. Vai ter os painéis originais, os desenhos originais, né, pela edição Artist Edition do John Buscema. Eu já fiz um vídeo desse material, é o primeiro vídeo do canal, então vocês vão notar que o vídeo não tem o áudio que eu tenho hoje no caso, né? Mas ainda assim a viagem é fantástica, porque eu já quis inaugurar esse canal já mostrando de cara o santo graal dos Artist Edition, que é esse Artist Edition do John Buscema, tá joia? Então, é como eu sempre digo, vai lá, senta no sofá, se ajeita, com certeza, né, já está velhaco, já garantiu suas 2 cervejas já, vai tomar, pegou aquele belisco, aquela azeitoninha preta, bom, né? Senta lá que a viagem vai estar bacana, beleza? Tamo junto. Galera, vamos lá. Olha isso. Vamos desbravar a fase do Príncipe Namor nas mãos do mestre John Buscema. John Buscema que, olha, é uma unanimidade entre todos os leitores. John Buscema, sim, tudo que é John Buscema é bom. Vamos lá, galera, essa viagem vai estar bacana. Começamos com essa história, com esse personagem aqui, esse vilão, né? Roteiros do Sr. Roy Thomas. E aqui segue-se as batalhas. E aqui ele lembrando o Namor, lembrando do pai dele, né? Olha essas cenas de destruição aqui. Nessa época o John Buscema estava assim, no seu auge, né? Do traço, né? Seguimos a história. Aqui é a princesa mãe do Namor, né? Princesa Fen, se eu não me engano. E aquele desenrolar da história, né? Uma história meio que de origem, para um flashback no caso. Domínio de narrativa do Sr. John Buscema. Aqui os conselheiros atlantes aqui. Né? História que se segue. Aqui temos o vilão, com uma pose bem característica, um uniforme. O design de forma assim, não gostei tanto assim, tá? Mas bem caracterizado o vilão. E aqui, olha, é como se você sentisse o soco, né?
Olha isso. Olha a expressão do vilão aqui. Tem um impacto isso aqui, né? Junto com a onomatopeia. Que fantástico aqui. E John Buscema, como sempre, mandando muito bem nos desenhos aqui, na narrativa. E aqui continuamos as histórias de flashback, né? O Tocha Humana achando o Namor, né? No meio dos mendigos. E aqui ele fazendo o Namor recobrar a memória, o Namor se revoltando contra a superfície. As batalhas da Baleia Gigante contra o Quarteto Fantástico. Né? E histórias que seguem. Você percebe que aqui o Coisa, né, está caracterizado de uma forma diferente, né? Isso muito se deve, na minha opinião, ao trabalho do arte finalista, né? Porque nós nos acostumamos a ver o Coisa finalizado pelo senhor Joyce Nott, pelo mestre Joyce Nott. E aqui, com a arte final, deixa eu ver de quem é a arte final aqui, que eu me esqueci de ver. Aqui é a arte final do Frank Giacoia, né? Então você percebe que a arte final do Frank Giacoia aqui modifica um pouco a característica do Coisa, no caso, né? Mas vamos lá. Continuamos aqui a história e o Namor gritando seu famoso grito de guerra, Imperius Rex. Olha essa cena, olha que abertura de história, olha a musculatura do Namor, olha a anatomia do personagem. Fantástico, e assim, que energia, né? Que energia. As cenas de ação aqui, como sempre, feitas de uma forma com maestria, no caso, né? As mudanças de câmera, olha o rosto do Sr. Reed Richards aqui, em destaque. Mais um vilão, né? E aqui, o raio negro dos Inumanos. Olha isso aqui, galera. Medusa, o Gorgon, Karnak e o Triton. Fantástico. Que época, galera. Que época que isso aqui é. Era a época de ouro da Marvel, tá aqui, galera. Com certeza. E aqui temos o vilão, né? O vilão com o design de uniforme. Todo verde. E aqui vamos presenciar uma luta entre Triton e Namor. Olha que fantástico isso. E aí segue a magia, né? Aqui o Triton puxa o Namor para fora d'água e segue suas batalhas no caso. O Namor, né, que era um personagem bem poderoso, né, no início da Marvel, né? Era um personagem muito bem poderoso e que aos poucos ele foi perdendo seu espaço, né? Era um personagem que dentro da água, nem mesmo o Hulk poderia com ele, no caso, né? Isso foi retratado em histórias clássicas dos Vingadores do Stan Lee e Jack Kirby. Criação de Bill Everett, grande personagem, que foi revivido pelo Sr. Stan Lee, né? Aliás, o Stan Lee aproveitou muitos conceitos de personagens da década de 40, né? Não só o Capitão América, o Namor, o Tocha Humana, né? Mas também o Visão, né? O Demolidor, né? Tudo isso são personagens característicos da década de 40. História que segue, olha a Atlântida demolida, a belíssima Lady Dorma, nossa, isso nos desenhos animados da década de 60 era uma personagem em destaque. Grande Lady Dorma. E aqui a batalha que se segue. Namor lutando contra o Triton. O Triton também tem uma força sobre-humana, né? Segue-se as batalhas aqui. E aqui, os dois acabam sendo presos pelo vilão. Olha essa cena do Raio Negro, pensativo. E aqui os Inumanos em destaque. Fantástico, né?
Já tem vídeo dos Inumanos aqui no canal, hein, galera? Inumanos com traços de Jack Kirby. E aqui termina uma história e vamos começar com outra história, dando sequência a essa. Eu adoro esses títulos, essa explosão, sabe? Hoje em dia ficou tudo tão mecânico, tão molho, não tem a energia no caso, né? Eu pareço um papagaio falando, comparando os quadrinhos antigos com os quadrinhos atuais, mas quando eu vejo isso aqui, não tem como não comparar. Tudo feito na mão. Olha a expressão desse vilão aqui. Sem efeito de computador, sem recurso tecnológico, tudo baseado na arte e na imaginação de grandes mestres do desenho. Continuamos a história aqui. Segue-se essa criatura aqui, parece que é feita de plantas, aqui no caso de algas marinhas, no caso, né? E aqui o Namor e o Tritão, naquele velho clichê, vão unir forças contra o vilão, no caso, né? Unindo forças aqui, segue. Olha que cena. Olha a expressividade do corpo, né? A anatomia do personagem muito bem bolada. Olha que belo desenho do Tritão aqui. Olha o design, as sobrancelhas aqui. Com créditos ao Sr. Jack Kirby, que era um grande design de personagens. Continuamos a história. Aqui. A belíssima Lady Dorma. Segue a trama. O Namor combatendo o monstro aqui. E os dois culminando na destruição do monstro e na derrota do vilão. Há aquela despedida. E aqui, a abertura de uma outra história. Olha que charme. Olha que beleza feminina aqui que o John Buscema fez. Fora o design das roupas da Lady Dorma. Fantástico. Bela cena de abertura. Mas que na verdade é uma ilusão. E aqui, olha esse maquinário, essa fortaleza aqui. E aqui um vilão característico do Namor, o Atma. Que vilão. Mais um daqueles vilões que entra na galeria de vilões fantásticos da Marvel, né? O Atma. Olha isso, galera. Olha, é bem ditador aqui no caso, né? Que design de personagem bem bolado. Mais uma vez, créditos ao rei Jack Kirby. Fantástico isso aqui. Histórias que seguem. Aqui, a Lady Dorma, aqui uma Atlântida destruída, aqui no caso. Domínio de narrativa fantástico do Sr. John Buscema. E olha essa batalha, olha a complexidade dessa cena. É a Marvel no seu estado de graça, né? É época de ouro, não tem como negar isso aqui. Vamos seguindo, galera. Segue essas batalhas. Aqui, o Atma impondo a sua autoridade, né? E o Namor pegando carona com uma tartaruga gigante. Olha a riqueza está nos pequenos detalhes, né? E a retratação dos personagens bárbaros aqui também fantástica. Um detalhe, galera, personagens, uma coisa que intriga, né? Um personagem de origem aquática com pelos no corpo, né? Olha isso. Não havia limite para a imaginação. E o detalhe, esse vilão acaba derrotando o Namor mesmo embaixo d'água. Aqui o Namor é preso. E o que na verdade era uma trama do Namor para chegar no Atma, né? E olha como ele arrebenta fácil as amarras, parte para cima do Triton. E o Triton aqui mostrando o povo de Atlântida escravizado, para o horror do nosso querido príncipe submarino.
E aqui a batalha que se segue, ele coloca uma armadura e começa a batalha. Fantástico isso aqui, galera. Fantástico. O que vocês estão achando? Estão curtindo? Estão curtindo essa viagem? Deixa nos comentários aí, beleza? E aí chegamos aqui, o Namor derrota o vilão. Olha o tamanho da mão do vilão. E termina mais uma história. Aqui, o começo de mais uma história. E a história de origem de um vilão fantástico, que tem um design fantástico, que é o Tubarão Tigre, né? Que vilão! E segue a história do Príncipe Namor. A gente percebe o quê? A gente percebe que o Senhor John Buscema, né? Ele tinha uma característica do Príncipe Submarino, né? Era fantástico. Tinha um design, um rosto característico do Príncipe Submarino, né? Tipo Spock, no caso, né? E que quando o Namor, né? Ele pega, ele desenha aqui no estilo, né? Vou continuar aqui. Aqui ele pega, ele tem esse doutor aqui no caso, que faz experiências com tubarões, né? E prende. Segue a história com a Lady Dorma. Eu quero chegar num ponto, eu quero achar um rosto bacana pro Namor, né? Olha essa lula gigante. Que fantástico, né? Como o fundo do mar nos permite viajar, porque 80% do planeta Terra é composto por mar, né? Você consegue viajar com belíssimas histórias, né? Daria para você desbravar vários tipos de aventura, com aventuras voltadas para o fundo do mar. E aqui, como falei, um rosto característico do Namor, tá vendo? Você percebe que o John Buscema fazia a cabeça mais redonda aqui no caso, né? Deixa eu ver se eu consigo achar, tá vendo? Ó? Aqui no caso é a origem do Tubarão Tigre, que era um nadador olímpico e ficou prejudicado, teve um acidente, e que quer recuperar a capacidade de nadar. Então, como está falando aqui, o Namor tinha um rosto característico, o John Buscema desenhado de uma forma redonda, né? Como podemos ver aqui na abertura, tá vendo? Um rosto mais redondo. E aqui nos Vingadores, né? Da fase Roger Stern, ele já faz um rosto mais quadrado, né? Como muda com o passar dos anos o estilo dos desenhos, no caso, né? Mas vamos voltar para esse material clássico, que é isso aqui que eu estou abordando. Aqui, um primeiro olhar da identidade do Tubarão Tigre, ele colocando a roupa, e será feito um experimento com este personagem que vai culminar na transformação do Tubarão Tigre. Energia Cube Crackle, né? Aqui o Namor desacordado, aqui a irmã do Tubarão Tigre, que cria sentimento para o Namor. Olha aqui, belo desenho. E aqui um primeiro olhar do Tubarão Tigre. Olha esse design, olha essa cor de uniforme, olha que vilão fantástico. Como a Marvel não aproveita um vilão desse, no caso, né? Olha aqui as partes respiratórias do Tubarão Tigre, os dentes. Que vilão formidável, né? Que design. E o nome em si já é ameaçador, Tubarão Tigre. Fantástico isso aqui. E como sempre, numa primeira aparição, o vilão mostra para o que veio, derrotando o herói principal da revista, né? Características das épocas. Continuando aqui, o Namor meio enfraquecido, né? Belo desenho, olha a expressividade do corpo e das mãos aqui. E o Namor parte para o combate com o Tubarão Tigre. Olha essa cena. É aquilo, né? Cada painel é uma obra de arte. Olha isso daqui, olha isso daqui. Isso por si só já daria um belo de um print, né? Olha, cada painel é uma obra de arte. E culmina na derrota do Namor. Temos essa abertura de splash page. Olha isso.
Olha que cena fantástica, olha que energia, olha que empolgante que é isso, galera. Demais. Um vilão bem ameaçador. Você vê que ele adquire as características do tubarão, no caso, né? O Namor acordando, né? Ele pegando a irmã do tubarão tigre, que foi socorrê-lo. Aqui temos o doutor, que culminou na transformação do tubarão tigre. Olha esse rosto. Olha que perfeição anatômica. Olha que rosto poderoso, né? E vamos combinar, galera. Aí a Marvel, um personagem que ficou concebido por décadas com uma determinada característica, a Marvel vai lá, nada contra o ator, mas coloca um personagem totalmente descaracterizado daquilo que principalmente nós, leitores veteranos, víamos por décadas. Né? São décadas de história, décadas de um personagem, esperando ter, de repente, criando-se até uma expectativa para a primeira aparição dele no cinema. E quando fazem isso, não foram felizes na abordagem do personagem, né? Eu ouso dizer, galera, eu já falei isso, eu acho que eu já falei isso em vídeos anteriores, que o cinema, o que começou com uma coisa boa, se a gente parar para analisar, começou a contribuir começou a contribuir assim para tudo aquilo que vemos de ruim hoje nos quadrinhos, no caso, né? Porque os quadrinhos hoje, eles acham que tem que seguir a forma do cinema, sendo que tem que ser o contrário. O quadrinho é quadrinho, cinema é cinema. O quadrinho permite uma viagem sempre ainda maior sobre uma história, sobre uma narrativa. O quadrinho não pode se prender ao cinema jamais. Jamais. E a escolha de roteiristas que não conhecem bem os personagens culmina hoje em filmes de gosto duvidoso, no caso, né? Não tem como você não falar isso. Segue a história aqui. Mas o canal aqui é voltado para quadrinho bom, quadrinho antigo, quadrinho clássico, os grandes mestres do desenho. Isso vocês vão encontrar nesse canal. Olha esse desenho. Olha que bela página, belo domínio de anatomia. Olha essa mão, olha os músculos da mão aqui, que fantástico. Que fantástico. Como uma mão bem desenhada dá um destaque para o desenho, né? Vemos o Namor clássico aqui, o tubarão tigre com o tridente do Namor, lutando aqui, bela cena de batalha. E aqui o Namor já parte para cima. Olha a sequência. É John Buscema mostrando por que veio. E aqui ele derrota o tubarão tigre. Olha isso aqui, olha esse visual. Eu acho que eu vou fazer um desenho do tubarão tigre. Eu fiz um desenho do tubarão tigre contra o Dr. Samson, né? Uma batalha bem provável. Tubarão tigre versus Dr. Samson. E eu dei de presente para o meu amigo Johnny Castro. Aqui, um homem chamado Destino, que é um candidato aqui, acho que é presidente, eu lembro dessa história, só não lembro dos detalhes. É um candidato a presidente chamado Destino, que tem superpoderes. A expressividade do rosto, olha aqui os rostos aqui, como o John Buscema varia na fisionomia das pessoas, no caso, né? E olha essa cena, olha esse Namor sentado aqui. Olha que fantástico. Aqui, o Namor no seu reinado, né, indo para o seu laboratório, e o tubarão tigre preso, que ele conseguiu prender o tubarão tigre. Olha aqui a expressividade do tubarão tigre. Seguimos a história aqui. Belo domínio de narrativa do Sr. John Buscema. E continuando a história, o vilão aqui
pensando nos planos dele, caso ele seja eleito presidente. A irmã Tubarão-Tigre, bela personagem, juntamente com a de Dona, que naquela situação de ciúmes, né? Olha esse rosto, olha isso. John Buscema, mestre absoluto. E aqui histórias que se seguem. E temos uma batalha do destino contra o Namor, destino que mostra que tem superpoderes. Olha o golpe que o Namor dá na boca do estômago do destino. Que fantástico. O destino partindo para cima e a batalha que se segue. Ele desferindo o golpe, ele joga o Namor na beira do edifício e ele se achando tão poderoso, ele se atira achando que pode voar, que pode ser invencível, e na verdade ele acaba morrendo no caso, né? Essa cena de abertura tem uma complexidade, porque olha como ele desenhava a folha do jornal amassada. Essa cena eu mostrei no meu Artist Edit no John Buscema. Gente, isso aqui, para um desenhista, não é uma coisa fácil. Olha essa mão aqui. E o tom de mistério, né? Que complexidade, como ele conseguia bolar as cenas, dando ar de mistério, né? Fazendo todo o suspense. Olha o domínio aqui. Olha essa mão segurando a caneta, escrevendo. Gente, isso aqui, eu como desenho, eu falo. Olha o isqueiro aqui. Os pequenos detalhes. Que mágico. E eu falo para vocês, como desenhista, isso é sempre um desafio. Você fazer uma mão com uma caneta são coisas simples, porém, que para um desenhista eu considero um desafio. Olha a cena, olha os ângulos aqui, um ângulo inferior, você vendo de baixo. E o Namor se recuperando. Bela sequência de desenhos. Aqui temos o Tocha Humana, do John Buscema. Você percebe que é um Tocha Humana diferente do quarteto desenhado do John Buscema, né? Os Vingadores, né? Participações, o Coisa. E aí temos o Coisa do John Buscema. É como eu falei, um arte finalista influencia bastante no trabalho do desenhista, né? Esse é um Coisa do Frank Giacoia. Um Coisa do John Buscema, muitos leitores conhecem, com a arte final de Joyce Note, assim, é mais empolgante, né? Veja bem, eu gosto da arte final do Giacoia, mas entre o Giacoia e o Joyce Note para mim ganha disparado. Tanto um reflexo disso é uma visão do personagem Coisa com o desenho de John Buscema. Segue-se a história. E aí temos a batalha do Coisa com o Namor. Olha isso aqui, galera. Olha o pescoço aqui. Olha os detalhes aqui. E segue-se as batalhas, né? Fantástico isso aqui. E pegamos. Temos aqui o Namor lutando com o Coisa. Aqui o Coisa arrebentando a parede. E o Coisa soltando o grito de guerra dele. Na nave do pau. Era de ouro da Marvel isso aqui, galera. Seguindo a história, o Coisa aparentemente levando uma vantagem sobre o Namor. Talvez por ele estar fora da água no caso. Você vê que o Namor está abatido aqui. Segue-se a batalha, o Coisa aparentemente ganhando aqui, o Namor reagindo. E no final o Namor jogando um equipamento contra o Coisa. E quando estava prestes a dar um golpe aqui no Coisa, ele é abordado por essa senhora misteriosa que aparece no começo da história, né? Que escreve o diário. E que na verdade se revela
se revela uma antiga paixão do namoro. Fantástico isso aqui. Galera, como prometido, eu vou repassar as páginas originais nessa edição espetacular do artista disso, John Buscema. Galera, isso aqui é o santo graal. Eu tive até que reposicionar minha câmera, porque olha aqui em comparação a uma edição americana, olha o tamanho disso. Olha isso daqui. Então eu falo, isso aqui para mim foi uma verdadeira aula de desenho, tá? E agora eu vou repassar os painéis originais de algumas histórias que eu já passei no colorido, mas eu quero compartilhar, porque é um material muito diferenciado e vale muito a pena a viagem. Vamos lá, ó. Já vou abrir direto aqui e começamos aqui. Olha isso daqui. Agora, se você enxerga a riqueza de detalhes, você enxerga os traços, as achuras do Jim Mooney, no caso. Muitas vezes as pinturas dão a magia, dão um toque, eu adoro, eu amo, né? Mas, assim, esconde um pouco dos detalhes dos desenhos, no caso, né? E por isso que eu sou muito fã das pinturas tradicionais, aquelas bases sem muito efeito, sabe? Porque as pinturas com efeito, elas começam a apagar muito o desenho, no caso, né? E às vezes o desenhista deixa de fazer coisas por conta dos efeitos de pinturas de hoje. Eu sou muito mais as pinturas antigas, aquelas que só passavam o colorido, sem efeitos, sem nada, porque você valoriza mais a arte, você valoriza mais o desenho. Olha, é como eu falei, olha essa arte final, olha como é mais impactante, né? Vamos combinar, né? Olha como é mais impactante essa arte original em relação à arte do. Olha isso aqui. Em relação a essa arte. Olha como você enxerga mais os detalhes, tá vendo? Isso aqui é fantástico, galera. Fantástico isso aqui. É muito bom, é demais isso aqui. Mas vamos lá. Então aqui seguimos a história, as sequências aqui no caso. E aqui o que a gente percebe, galera? Aqui, a princípio, o John Buscema tinha desenhado as orcas baleias sem dentes. Só que os dentes foram colocados posteriormente, no caso, né? Eu acho que para dar um tom ameaçador, tudo no caso, né? E podemos ver as marcações a lápis aqui. Nossa, isso aqui é fantástico. Isso aqui, nossa, eu não me canso de ver isso aqui. É inspirador você ver isso aqui. Você se inspira para desenhar. Fantástico. E você vê os desenhos com uma proporção ainda maior, no caso, né? Olha essa Lady Dorma. Que espetáculo. Assim, que desenho lindo. Olha a expressividade do rosto do ancião. O tubarão tigre chegando. E aqui vemos correções, né, dos desenhos do John Buscema, no caso, né. Então, assim, mesmo os grandes mestres, eles erram e eles corrigem, né. Olha o trabalho das achuras, criado pelo professor Jim Mooney. Olha isso daqui. E a expressividade das mãos. Cada painel é uma obra de arte. Com toda certeza. E aqui, como eu falei, o tubarão-tigre partindo para cima das orcas, no caso, combatendo. E aqui você enxerga mais os detalhes das artes de João Buscema. Fantástico. Sem palavras. Continuamos a história, segue-se as batalhas, né? Aqui no caso, ó, mais uma vez, foi corrigido. Eu acho que o John Buscema, ele entregou as páginas com as orcas sem os dentes e todos esses dentes foram colocados posteriormente. Talvez nem pelo John Buscema, talvez pelo Jim Mooney, no caso, né, que a arte finalizou as histórias, no caso. Né. E aqui, olha a posição, olha a capa caindo sobre o corpo, marcando o corpo, olha a perfeição das dobras do tecido. Olha como você percebe mais o desenho, você vive mais intensamente o desenho. Que fantástico isso aqui. Eu não me canso, gente. Eu não me canso de ver isso aqui, rapaz. Que
Que obra de arte! Seguimos as histórias. Olha como o Tubarão-Tigre é um personagem ameaçador. Olha, olha como fica mais evidente o poder do personagem no caso, né? E aqui, como sempre, as beldades desenhadas. A Lady Dorma, John Buscema desenhava um rosto feminino assim, com uma exuberância, né? Caras como ele, John Romita, né? Desenhavam mulheres assim fantásticas, lindas, em sua plenitude no caso, né? E aqui continuamos as sequências de ação, né? As lutas, olha essa cena, olha o sombreamento que bem feito aqui, né? Crédito para o Jim Mooney. Olha que arte fantástica. E aqui, o Namor caído, enquanto o cardume de orcas parte para cima do reino do Namor. E aqui o Krang, olha esse rosto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você vê isso ao vivo, é uma outra percepção de você ver isso numa edição. Nossa, é uma outra percepção, é uma outra experiência, é espetacular isso aqui. Continuando aqui, né? Seguimos as batalhas. Aqui você vê que os dentes foram corrigidos, foram colocados posteriormente. Eu enxergo as correções aqui, espaços em branco. E aqui segue-se as batalhas. Olha como você enxerga mais os detalhes, os cardumes aqui, né? Que fantástico isso aqui. A musculatura. Aqui o Jim Mooney trabalha bem as achuras aqui, bem achurado o desenho, no caso, as linhas mais grossas aqui, mais uma vez o belo rosto da Lady Dorma. Segue-se as histórias, aí no caso vai ter depois a luta entre o Orca e o Tubarão-Tigre, no caso, eles entram em combate, olha o Namor, né? Nossa, é incrível. Eu tô olhando isso aqui, galera, assim, eu tô admirando mais a arte, né? Para quem gosta de desenhar, a pegada é totalmente outra. Você vê um desenho no seu painel original com as marcações de textos, com as marcações a lápis, algumas com assinatura no caso. Fantástico isso aqui. E aqui termina a história, como eu falei, com este belo painel aqui no caso, desenhado pelo mestre John Buscema. Aqui, galera, eu devo ter mais uma coisa ou outra do Namor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para repassar com vocês algumas páginas. Aqui. Temos mais essas páginas originais aqui do Namor. São páginas picotadas, né? Mas, ainda assim, vale a pena a gente ver isso aqui. Os detalhes a lápis aqui das onomatopeias, né? Quando tudo era feito na mão. Olha a água saindo com o personagem, uma luta entre o Namor e o Triton aqui, né? Olha esse vilão que é ameaçador, olha como as mãos dele são bem trabalhadas e aqui seguem-se as lutas, né? Os combates fantásticos entre os personagens Namor e Triton. Aqui, aqui no caso, essas mãos bem desenhadas, o personagem, o Triton aqui era um personagem de destaque na época. Temos a abertura dessa história, olha que beldade, olha que fantástico esse desenho, essa representação da Lady Dorma, olha que feminina, né? Que personagem linda, muito bem desenhado, o corpo feminino no seu estado natural. Assim, eu falo porque alguns desenhos exageram, né? Principalmente nos anos 90, eles exageraram muito no corpo feminino. Não, John Buscema fazia isso de uma forma natural e ficava espetacular. E aqui, no caso, a arte final é do Frank Giacoia, né? Que ele trabalha mais as sombras aqui no caso. E aqui, olha que fantástico. É uma edição tão grande que não cabe ela inteira aqui no vídeo, né? Não cabe ela inteira na tela, mas ela aqui está pegando quase boa parte aqui no caso. E aqui segue a batalha do Tubarão-Tigre. Olha isso, olha que, assim, ele tinha acabado de surgir nas histórias do Namor. Olha isso daqui. Fantástico, fantástico.
como é bem trabalhado isso. E aqui, uma história, uma splash page de abertura, né? De uma luta do namoro com coisa. Olha o jornal amassado, olha a arte final, os detalhes da arte final no caso. Aqui, no caso, a arte final feita por Dan Adkins. Olha essa mão segurando a caneta, segurando um caderninho de anotação. A iluminação do local, fantástico. Sem palavras. Só admirando essa obra de arte. E aí, curtiram o vídeo? Bacana, né? Falar de John Buscema é chovendo molhado, né? Vamos combinar, galera. Falar de John Buscema é um dos melhores quadrinistas de todos os tempos, né? Ele, no meu patamar pessoal, ele está junto com John Byrne, John Romita, Sal Buscema, o irmão dele, que eu tenho uma grande paixão, Jack Kirby, né? Entre tantos o caso, né? Então, assim, falar de John Buscema é, como eu falei, chovendo molhado, porque com certeza é um desenhista que mora praticamente no coração de vários fãs de quadrinhos, principalmente os fãs veteranos. Eu falo muito dos fãs veteranos, mas para essa galera nova também, que está surfando na onda, que está curtindo, que está entrando agora nesse mundo dos quadrinhos, vale muito a pena. Eu espero que esse programa seja, de repente, né, numa forma bem humilde, né, que seja uma porta de passagem para você mergulhar nesse mundo, procurar saber mais sobre esses trabalhos e pesquisar, ter na sua coleção. Vale muito a pena, tá joia? Galera, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você curtir, vai lá, se inscreve, dê like, compartilha com os amigos e, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando, dando like e fazendo aquela resenha nos comentários. Beleza? Muito obrigado por tudo e até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.